Minuto Saúde UMC. Dicas e cuidados para você. Olá, estamos com a doutora Carolina Tófoles, ela é infectologista do UMC. Tudo bem? Eu tô bem, Túlio, e você? Obrigada pelo convite. Eu queria que você conversar com você hoje sobre dengue. Né? O que é dengue? Dengue é uma doença infecciosa transmitida de pessoa a pessoa através da picada de um tipo de um mosquito, que cresce em ambientes que tenham água parada, geralmente água limpa, mas água parada. Então, começando a falar disso, a gente já sabe por tudo que passa uma cadeia tanto de transmissão quanto de tratamento da doença. E sim, qual que é o tratamento? Existe tratamento? Como a maioria absoluta das doenças virais, o tratamento é de suporte. A gente fala que o resultado de uma infecção viral é o que o vírus faz contra a nossa imunidade. Então, o tratamento de suporte, o tratamento de base é garantir que a nossa imunidade lute e coloque o vírus para fora do corpo. Por isso que quando a gente fala em hidratação, repouso, alimentação, esse é o tratamento de suporte que realmente faz efeito. E o dengue pode ficar grave, né? Quando que um paciente tem que procurar o pronto-socorro, por exemplo? Dengue é uma doença muito subestimada. É uma doença que a gente fala entre os infectologistas até negligenciada, porque ela tem um potencial de morte muito grande. Apesar da gente não ver tanto, né, a letalidade não ser tão alta, a gente tem casos dramáticos, os pacientes morrem principalmente de sangramentos. Então, o que a gente orienta de sinal de alarme para o paciente? Quando ele não consegue realizar as atividades básicas dele. Ele não consegue comer, porque ele vomita, ele não consegue ingerir água porque ele também vomita, ele tem uma febre que não melhora com medicações comuns, ou de formas mais dramáticas, a pressão abaixa muito, ele desmaia, ou então ele tem algum sangramento espontâneo. Então, todos esses são sinais de alerta, de alarme, que motivam o paciente a procurar atendimento para ser avaliado para o médico e a gente entender qual que vai ser a conduta pertinente para ele. E o que é o dengue hemorrágico? Existe esse termo ainda? É porque todo mundo acha que para ser dengue hemorrágico, o paciente tem que estar sangrando, né? Então, hoje a gente prefere falar formas graves que têm predisposição a sangramento. Então, o que todo mundo fala muito do dengue? Da plaqueta baixa. Então, a gente vai ter formas graves de dengue com plaqueta muito baixa e uma pressão do paciente também muito baixa, que são tão graves quanto se o paciente estivesse sangrando. Então, basicamente, não precisa esperar sangrar para falar que é uma forma grave de dengue ou a forma hemorrágica. E existe vacina, Carol? Existe algum tipo de prevenção? Existe vacina, respondendo a sua pergunta, mas a principal prevenção hoje em dia ainda é evitar a proliferação do mosquito. Porque não há perpetuação, não há transmissão da dengue entre humanos sem o mosquito. Então, é primordial limpeza, das casas, e isso é um papel das governanças, garantir para a população que os terrenos vazios, onde possa haver acúmulo de líquido e proliferação do vírus, que isso seja combatido, que isso seja erradicado. O nosso papel dentro de casa é manter uma boa higiene, não deixar a água parada. E quando a gente fala especificamente de vacina, a gente teve uma vacina recente que tinha algumas particularidades, ela era mais restrita porque só podia tomar quem já tivesse dengue confirmada. E agora a gente tem aí no futuro muito, muito próximo uma vacina que todo mundo pode tomar. E o uso do repelente ajuda? Perfeito. Muito bem lembrado, tudo que atua na não proliferação, não picada do mosquito é importante. O repelente pode ser usado, inclusive por crianças, mulheres grávidas, que são as populações, de maior risco, e nos adultos também, obviamente, são altamente disponíveis, o custo é baixo e a efetividade é muito alta. Então, o repelente é um excelente aliado aí nos períodos que antecedem, as chuvas, final do ano, e durante todo o período chuvoso, que é o de principal transmissão do dengue. Uma dúvida, assim, quanto tempo depois da picada do mosquito a pessoa começa a ter sintoma? Os sintomas variam muito, a incubação pode levar 3 a 5, 7 dias, talvez 10, mas em geral está lá 5, 7 dias. E os primeiros sintomas são muito inespecíficos, então é muito importante que, igual nós estamos vivendo, vamos viver até junho, alta transmissão, que a pessoa fique atenta aos sinais iniciais. Então, são sinais de qualquer virose, dor no corpo, mal-estar, febre variável, tanto de horário quanto temperatura, baixa ingestão de líquidos, baixa ingestão de alimentos, e que depois algumas coisas ficam mais características do dengue, a dor muscular propriamente dita, a dor atrás do olho, as manchas no corpo.
Então, isso não são específicos de dengue, mas aumentam muito a nossa suspeita na hora de investigar. Carolina, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Minuto Saúde UMC.